Essa cliente que foi abusada na infância desenvolveu compulsão sexual e às vezes precisa ter relação várias vezes por dia, incluindo masturbação. Quando foi a primeira vez que você percebeu que você era assim? Nossa, tem muito tempo, né? Isso te afeta muito pelo jeito. E os seus relacionamentos, como que são? Quando você tá dentro de uma relação, você consegue ficar satisfeita ou não? E você tem vontades diferentes, coisas que você considera até que te dão vergonha de falar com seu parceiro, alguns desejos assim mais ousados? Tem duas características interessantes aqui. A primeira, isso que você quer, o seu desejo, essa vontade de ser isso é uma coisa muito marcante, junto com a compulsão, tá? Se fosse só um, eu te diria talvez que poderia ser uma das suas linguagens mesmo, uma coisa que você tem vontade, curiosidade, não que aconteça de verdade, mas de simular acontecendo com a pessoa que você ama. Isso acontece, tem muitas pessoas que têm. Mas como você tem também a compulsão, aí a gente já está falando de outra coisa, a gente já está falando de um nível mais forte. Então eu vou te fazer uma pergunta bem direta, fica à vontade para me responder. Você já sofreu algum abuso na infância, principalmente? Você se importa de falar sobre isso? Leva o tempo que precisar, tá tudo bem. Isso acontece. Nossa, as pessoas choram muito aqui. Pode ficar tranquila. E quanto tempo que você demorou para perceber que isso estava errado? Porque geralmente a criança ela não percebe na hora, né? Quando que você percebeu que estava errado? E nesse momento, qual sensação que você teve quando suas amigas falaram isso? Entendi. Agora, e antes? Antes das suas amigas falarem, você já tinha essa sensação? Que sensação que você tinha? O que que você sentia? Você tinha algum tipo de prazer com isso? E te gerava dor? Dor física? Sofrimento? Entendi. Então lá naquele momento, enquanto você era criança, tudo que você tinha era sensação prazerosa, né? Tá, aí depois você descobriu que isso não poderia ter acontecido, você descobriu que isso era errado, e aí você começou a ter uma sensação ruim. Certo. Pensa assim, ó, a nossa mente ela sempre modifica as nossas lembranças de acordo com os dados que a gente tem de informação sobre o que está acontecendo. Isso significa basicamente, por exemplo, no seu caso, que lá naquele momento, quando você é uma criança, você não entende, você não sabe que é errado, você foca na sensação. E para você, a sensação foi prazerosa, foi agradável. Aí quando você cresce e as suas amigas chegam e falam para você, não, isso é errado, isso não deveria acontecer, isso não pode acontecer. O que acontece com a sua mente é uma troca nas lembranças. Então, aquela lembrança que antes era agradável, agora vira uma lembrança repulsiva. Então, agora você lembra daquilo com dor, com sofrimento. Então, isso tudo acontece por causa da sua visão acerca do que aconteceu, tá? Então, quando você tem lá aquela sensação prazerosa, quando você é uma criança, você simplesmente sabe que aquilo é gostoso, você não sabe mais nada. Então a sua mente começa a querer aquilo mais. Nesse momento, geralmente, as pessoas que elas sofrem abusos de uma forma não dolorosa, de uma forma que não causa sofrimento, essa pessoa ela acaba desenvolvendo uma compulsão. Então é muito provável, é muito comum que essa criança se desenvolva como um adulto que tem compulsão. Eu tenho outros pacientes com o mesmo caso, homens também, tá? Pessoas que se compulsivamente até ferir, até ficar ali realmente machucado. Pessoas que precisam de relação o tempo todo. O que é o seu caso, né? Você precisa de relação o tempo todo, você quer o tempo todo, porque isso ficou na sua mente em um momento crucial de aprendizado, em um momento ali de uma aprendizagem muito centrada, que é a sua infância, onde as coisas geralmente ficam mais enraizadas e aquilo costuma fazer parte de você. Então a gente vai fazer um processo, em primeiro lugar, para que você consiga ver de uma forma diferente o que aconteceu, para que você consiga entender que está na sua mente o poder de se ferir com isso ou não, mas você não precisa sofrer com isso mais. Você não precisa carregar isso nas suas costas mais. Então a gente vai trabalhar isso na sua mente para você conseguir deixar o passado no passado, para você conseguir descobrir de verdade o que que você sentiu lá na época, para você tirar
as coisas que ficam na sua mente, que falam pra você, por exemplo, que você hoje tem que sofrer, para que aí você consiga ter um relacionamento mais saudável. Então eu acredito que essa vontade forte você sempre vai ter. Tá? Porque isso veio na sua infância, isso é uma coisa muito enraizada. A gente pode tratar isso, claro, mas é algo mais difícil da gente conseguir tirar totalmente. Eu acredito que o que a gente vai conseguir aqui, muito rapidamente, talvez aí com um mês de tratamento, quem sabe, é você não ter mais essa compulsão destrutiva. Essa compulsão de querer realmente se tocar até machucar. Essa compulsão de querer fazer até machucar. Isso vai passar, tá? Mas você vai continuar gostando muito. Então a gente vai começar com um processo meditativo, tá bom?